Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidada a Anabela Rodrigues, vice-presidente e coringa no grupo de teatro do Oprimido em Lisboa e desempenha atividades de mediação cultural na Associação Solidariedade Imigrante. Bem-vinda. Obrigada. Os dois. Gostávamos que ouvisses alguns testemunhos do grupo de teatro Fórum da Cova da Moura e do Zambojal, um dos grupos comunitários do grupo do teatro do Oprimido. Olá, vou-vos interromper por um minuto para apresentar-vos a nova geração de atores, atrizes e ativistas que têm representado Portugal em festivais nacionais e internacionais. Sabem o que temos em comum? Reginaldo, mais conhecido por Pera, ilumina os olhos de seus pais em 1986, na maternidade Magalhães Coutinho. Nesse mesmo ano, Portugal entra na CEE. Reginaldo é cenógrafo e coringa do grupo. Já a nossa amiga Sofia nasceu no Hospital Santa Maria em 1991, no ano em que rebenta a Guerra do Golfo. Além de atriz, é assistente de produção de moda. E por fim, em 1989, no Hospital São Francisco Xavier, nasce a sorridente Elisa, eu. No mesmo ano, cai o Muro de Berlim. Sabem o que temos em comum? Somos estrangeiros nascidos em Portugal. Nascemos cá, estudamos cá, trabalhamos cá, descontamos cá. Mas há uma lei que não nos considera de cá. Somos estrangeiros nascidos em território nacional, com direito apenas a uma autorização de residência temporária. Eu sou português! Não sou português! Eu sou português! Não sou português! Eu sou português! Não sou português! Eu sou! O Reginaldo, a Sofia e a Elisa são ou não portugueses? O Reginaldo continua a ser estrangeiro nascido em território nacional. A Sofia, como nós costumamos dizer, pagou a nacionalidade dela. A Elisa pagou a nacionalidade dela. Agora são portugueses, mas eram estrangeiros durante muito tempo, estrangeiros nascidos em território nacional. A Elisa teve aos 19 anos. A Sofia teve aos 23 anos. Porquê é que tu dizes pagou para ter a nacionalidade? Pagou para ter, porque ela teve que pagar como qualquer outro estrangeiro que imigrou para Portugal, teve um título de residência, passado 6 anos, com sorte, teve sempre ininterruptamente, teve a nacionalidade, 250 euros, no caso da Elisa ainda foi 200 euros, e pediu a nacionalidade, fez uma prova de língua, tirou-se um registro criminal de um país onde eles não tinham ido e pediram a nacionalidade portuguesa. A Lei da Nacionalidade, que ainda hoje vigora, foi aprovada em 1981. Tem algumas alterações, mas foi aprovada neste ano. Explica o que é que existia antes e o que é que esta mudança em 81 implicou. Eu sou do tempo do ius solis, isso significa que quem nascia em território nacional era português, ponto final, não havia outras situações, e eu quando nasci não tive nunca esse problema. Chegava a determinada altura, aos 6 anos, ia para a escola, precisava de um bilhete de identidade, ia ao Governo Civil na altura em Lisboa, tirava o bilhete de identidade amarelzinho, como era antigamente, e pronto, não havia esta questão. Portanto, nasceste antes de 1981. Antes de 1981. E a determinada altura, a 3 de outubro, há uma alteração, e todos os que nasceram em território nacional, a pergunta passa a ser, afinal, os teus pais, que documento é que têm? E não tendo autorização de residência, nessa altura seria autorização de residência legal há mais de 5 anos, significa que era estrangeiro. E para ser mais complicado e para se entender esta altura de 81, era a autorização de residência, os vistos não contavam. Então, significava que as pessoas às vezes tinham vistos e depois de 5 ou 6 anos de visto é que passavam para a autorização de residência permanente e é aí que começa a contar. Então podia ser um ciclo enorme. E a maior parte era aos 18 anos, e muitos ficaram nesta ilusão, que aos 18 anos seria simplesmente chegar e escolher. E como se vê, não foi chegar e escolher, foi chegar, escolher, pagar para poder ter. Então quem nasce em Portugal não é automaticamente português? Só é português se os pais, à data do nascimento, estiverem legais 5 anos, se, mesmo que não seja a data do nascimento, os pais porventura vierem a completar os 5 anos, se porventura, quer dizer, não tem que ser ambos, mas basta um deles, se porventura concluir o primeiro ciclo, se porventura durante os 10 anos não sair do território nacional, então há estes X todos. E é logo, quando nasce, que lhe é colocada esta questão: qual é a nacionalidade dos seus pais, que documento é que têm nesta altura?
para ter ou não o averbamento que lhe permite ter um cartão de cidadão. Numa notícia de 20 de abril deste ano, com o nome Netos de cidadãos nascidos em Portugal podem ter nacionalidade portuguesa, da São José Almeida, publicada no Público, lê-se: as alterações à lei da nacionalidade foram aprovadas em Conselho de Ministros esta quinta-feira. A partir da entrada em vigor desta lei, o Estado reconhece o direito a serem portugueses aos netos de cidadãos nascidos em Portugal. Será também facilitada a aquisição de nacionalidade portuguesa aos menores e incapazes descendentes de sefarditas, descendentes de judeus expulsos de Portugal no século XV e XVI. Isto não significa que a lei da nacionalidade é mais inclusiva? Voltamos àquilo que eu dizia. Eu falei que eu nasci num período em que havia os sólidos. Mas vigora os sanguíneos. Filho de português há de ser português. E há um princípio que vem por detrás, excepto a reparação histórica que é feita aos judeus do século XV. Bom, uma reparação histórica, se calhar aqui também temos que falar numa reparação histórica de Oravante. Esperemos é que não tenhamos que esperar tantos séculos como os judeus esperaram para a reparação histórica. Significa que ela é tão inclusiva, mas para aquele que é e sempre foi português. Porque se falamos de sangue, então, se o meu avô era português, se o meu bisavô era português, se o meu tetravô era português, se era de sangue, eu também tenho que ser automaticamente. Não falamos daquele que em algum momento deixou de ser. Porque muitos dos de 81 eram das ex-colónias portuguesas. Então, na realidade, eram e sempre foram portugueses. Mas estes perderam a sua nacionalidade e supostamente não a conservaram. Mas para a conservar tinham outras questões por detrás, nomeadamente alguém que tivesse nascido em território português. Então existe sempre esta questão sanguínea por detrás. E é isto que nós não concordamos. No relatório Acesso à Nacionalidade Portuguesa, 10 anos da Lei em Números, publicado em junho de 2017 e promovido pelo Observatório de Migrações, lê-se na introdução sobre as alterações que a Lei da Nacionalidade teve em 2006, ou seja, há 10 anos atrás. Este é o modelo que tem permitido a Portugal, desde 2007, um aumento elevado dos pedidos de nacionalidade portuguesa, 477 mil, no decurso dos últimos 10 anos, aos quais corresponde a atribuição e aquisição de nacionalidade portuguesa por parte de 402 mil cidadãos e cidadãs. 7 vezes mais do que as concessões obtidas no período homólogo anterior, ou seja, nos 10 anos anteriores a esta lei ser implementada. Esta lei de alteração esta alteração da lei em 2006 veio trazer algumas mudanças. Por exemplo, passou a dar nacionalidade a filhos ou filhas de estrangeiros que nasçam em Portugal e concluam o primeiro ciclo, como estavas a dizer também há pouco, mas não foi retroativa. Ou seja, não resolveu o problema das pessoas que nasceram entre 1981 e 2006. Podes explicar quais é que foram as consequências disso? Continua a ser. O Reginaldo continua a não poder fazer intercâmbios connosco sem nós pedirmos o visto para o Reino Unido. A Sofia foi connosco para o Reino Unido, ainda não tinha na altura a nacionalidade portuguesa, custou praticamente 200 euros. É quase o preço dela pedir a nacionalidade portuguesa para poder ir a um intercâmbio de 4 ou 5 dias ao Reino Unido. Quando nós viajamos, normalmente ele fica sempre numa fila à parte da nossa. Não é preciso, nós fomos para um intercâmbio para a França e o passaporte do país de origem dele estava com problema com a máquina. Tínhamos que ir à França obrigatoriamente, apesar do título de residência permanente, ele tem que ter um passaporte. Por acaso viajou com a carta de condução, mas foi quase suplicar à senhora de joelhos para nos deixar passar, para não perdermos o bilhete. Pior ainda, perdemos ele como ator durante um espetáculo inteiro. Mas como ele, também há não sei quantos que não conseguem entrar em trabalhos, não conseguem seguir aquilo que gostariam de ter seguido. A faculdade é outra questão. A Vilma, embora não seja dos DRK, a Vilma é um dos elementos das Valarte, e a Vilma, para esse intercâmbio a França, não pôde ir porque a Embaixada de Angola não lhe atribuiu o passaporte, que ela já tinha 18 anos e tinha que estar averbada em Angola, então não podia viajar porque não tinha passaporte. Conseguimos um título de autorização de residência por um artigo excepcional 123 para alguém que nasceu em território nacional, que tinha acabado de entrar na faculdade com o número interno da escola. Alguém que nasce em Portugal e que durante todo o seu tempo não tem autorização de residência, consegue autorização de residência por um título excepcional, não é, por razões humanitárias, entra na faculdade com um número interno de uma escola. Quer dizer, isto são consequências que nós achamos, não, é muito fácil. Quando nós apresentamos o espetáculo, toda a gente diz, é possível, isto não existe. Existe, e estamos no século XXI. A Vilma conseguiu
depois do século XXI, embora tenha nascido ainda no século XX, não é? É ridículo, e como as vilas há muitas. Um tchino que fez parte dos DRK, ele não podia jogar quando chegou ao Campeonato Nacional de Segunda Divisão Nacional de Futsal. Ele só podia jogar semana sim, semana não, porque é um estrangeiro por camada. Então, uma equipa não pode pôr 2 estrangeiros ao mesmo tempo, embora ele, na realidade, não era estrangeiro, porque era nascido em território nacional, mas era ele e o colega dele que tinham que pedir de vez em quando, com licença, cadê é que faz? Agora, imagina uma equipa que é constituída, na sua grande maioria, por cidadãos nascidos em território nacional. Grande maioria, filhos de estrangeiros. Alguns com nacionalidade, mas uma grande maioria sem ainda. Então, fazíamos uma ginástica incrível e era cada vez que era a altura das inscrições, agora, por exemplo, em setembro, outubro, um dilema na Federação Portuguesa de Futebol para os inscrever. A buscar o atestado, provar que não nasceu noutro país, que tem título de residência, que tem ininterruptamente não saiu do território nacional desde a década tal e desde o sítio tal. Como é que alguém prova que ininterruptamente Tem que ir buscar um atestado adjunto, e se não disser a palavra ininterruptamente, a inscrição volta para trás. Depois não joga esta semana, depois tem lá, o miúdo só quer jogar a bola, quer lá saber do outro. Então o atestado da junta tem que estar no ininterruptamente. Se o senhor presidente da junta estiver até simpático, até deixa-lhe passar, porque sabe que é para jogar a bola. Mas se quiser pedir prova do dia 1 de janeiro a dia 31 de dezembro, é uma desgraça, com o coitado do miúdo que não tem. Então há estas situações que nós não reparamos, que nós não vemos no dia a dia, mas que acabam por acontecer, não é? Muitas vezes, até para o SAD. O miúdo sem documento, hoje em dia, para ter SAD, só se os pais o tiverem, porque se não tiver residência ilegal, o miúdo não tem direito a abono. Vai ao SAD, não tem direito a SAD. É ótimo, se calhar, por a questão dos abonos, mas quer dizer que não estuda. Posso explicar o que é o SAD? O SAD deixa eu ver se ainda me lembro como é que se dizia. Serviço de apoio. Como é que era o SAD? Serviço de auxílio económico. Agora já não consigo. Sei que é o serviço de auxílio económico. Não, é o serviço de auxílio económico a nível escolar. Que é um escalão que é-lhe atribuído para poder ver se tem apoio para os livros, se tem apoio para a alimentação ou não. E às vezes para os transportes. E de acordo com o escalão é atribuído uma verba. Significa que se não tiver ajuda, se não tiver no escalão A ou B, não tem apoio para os livros. Se não tiver sequer escalão, quer dizer que é rico, então tudo é custeado à custa daquela família. Às vezes funciona. Infelizmente, temos situação de muitos nascidos em território nacional, oriundos de bairros desfavorecidos, sobretudo desta década, que muitos deles vieram das ex-colónias, em que realmente isto se perpetuou durante algum tempo. E quantas pessoas é que estão nesta situação em Portugal? Infelizmente não temos dados estatísticos. Não tem dados estatísticos sobre esta questão. Ou seja, nós não sabemos quantas pessoas é que nasceram em Portugal, mas que não são consideradas portuguesas. Eu consigo dizer daquilo que é com quem eu convivo com outro, mas nós vivemos, como é que dizia o Alto, nós gostamos de viver nas percepções. As minhas percepções são muito reais, são palpáveis, são aquelas que nós entendemos e que acabamos por ir por pôr. Porque este cidadão, num census, é interessante, porque onde é que ele coloca? Se é por proveniência, por naturalidade, ele supostamente é português. Mas se é por proveniência de nacionalidade, ele supostamente é de Cabo Verde, ou de Angola, ou de Moçambique, ou de Santo Tomé. Então há dados que para mim são difíceis de interpretar, não é? Eu sei que da minha geração, na minha família, ela representa, dos nascidos em território nacional com estrangeiros, sobretudo a fasquia acima dos 60%. Ou que pagaram, ou que o pai teve e depois atribuiu a essa pessoa. E depois a culpa é sempre dos pais, porque eles é que demoraram muito tempo a dar-lhe a nacionalidade, porque se eles tivessem mexido um bocadinho depressa, tinham tido a nacionalidade e ainda tinham conseguido dar aos filhos antes dos 18 anos, mas não se mexeram, não foram rápidos, não conseguiram entrar tanto depressa na fila do CEF para poder despachar. Só que há uma alteração muito importante na lei de 2006, que é os meios de subsistência. A lei de 81 obrigava que a pessoa tivesse meios de subsistência igual ou superior ao salário mínimo por 3 anos consecutivos. Então, quando se fazia-se prova dos rendimentos durante 3 anos consecutivos. E ai de ti que tiveste tido o azar de no ano ter recebido menos ou mais do que o outro. Deixou de ser necessário esta prova de meios de subsistência. Mas também é interessante olhar para os dados demográficos, porque para quem é de fora pensa, atribuímos imenso. Nós decrescemos em termos de população. Ainda bem que temos mais número de pedidos de nacionalidade, porque a nossa população decresceu visivelmente ao longo dos anos, mesmo com as atribuições da nacionalidade. Por isso também não é uma questão inocente,
este aumento quando nós ouvimos pela lei. Até dos netos que nós atribuímos mais. A nossa população diminuiu, ela não aumentou. Tu achas que a lei da nacionalidade é racista? No ano em que ela foi criada, eu acho que há um forro racista nesta questão. Porque ela é de 1981, supostamente nós tínhamos as ex-colónias até 75, porque a grande maioria é 75 que acaba por a perder. Excepto a questão da Guiné, que é sempre uma questão em que a Guiné se autodeclarou independente muito antes do que Portugal a atribuiu. E a grande maioria que naquele momento, na altura estava cá, era uma população vinda das colónias e uma população, sobretudo, de origem africana. Se calhar não é, diriam outros, este é o meu entendimento. Para quem nasceu naquela altura, para quem viveu aquele período, a grande maioria é nesta altura. A lei, entretanto, muda em 2006, porque temos uma viragem também, em termos de nacionalidade, completamente diferente. É uma outra nacionalidade. Aliás, para quem era nascido nas antigas colónias portuguesas, houve um aumento do número, porque eram 5 anos para quem era PALOP e passou a ser 6 anos. Então, ela não melhorou para quem era, porque ela, pelo contrário, tinha a questão dos meios de subsistência, mas era menos 1 ano. Como tu dizer, também só 1 ano não faz diferença. Faz muita diferença. Porque quem tivesse nascido em 80 ou que tivesse nascido até em 82, que a lei tivesse mudado em 82, fazia diferença ter ou não a nacionalidade portuguesa. Então 1 ano faz diferença. Então ela, no meu entender, ela perpetuou um sistema racista. Ela perpetuou um entendimento que tinha, porque nesta altura estávamos a falar de plenos direitos. Enquanto que quando estávamos noutra não eram cidadãos de plenos direitos. Numa reportagem no Público, a 16 de setembro, chamada As Várias Faces do Ativismo Negro, disseste à jornalista Joana Gurjão Henriques que, ao privilegiar o sangue, a lei está a perpetuar uma mentalidade colonialista. Podes explicar o que é que tu querias dizer com isto? Evidente, supostamente, quem é português ou quem nós fomos olhar... Primeiro porque houve uma vez que um polícia disse na esquadra de Alfragide que Dom Afonso Henriques não era branco, não era negro. Que eu não sei onde é que ele foi buscar, mas realmente as imagens que mostram de Dom Afonso Henriques, realmente ele aparentemente não é negro, não tem o meu tom de melanina, verdade seja dito. Se eu perpetuar o sangue de supostamente Dom Afonso Henriques, todas as pessoas que vierem depois de Dom Afonso Henriques não têm o meu tom de melanina. É mais do que evidente. Então, se eu privilegio o sangue, significa que o filho de Afonso Henriques há de ser sempre aquilo como é, até hoje, com menos um cabelo, com mais um cabelo, com outro, mas o tom de melanina do Afonso Henriques não explica o tom de melanina da Anabela Rodrigues. Não é o mesmo. Isto era de outro rei qualquer, que deve ser algum rei do Baltazar, alguma coisa qualquer, mas que com certeza não é Dom Afonso Henriques. E é isto que ele privilegia. Ele privilegia um estereotipo, um fenotipo, que não é, por norma, um fenotipo de uma... Eu agora chamo portuguesa, de uma portuguesa como é a Anabela Rodrigues, porque na realidade eu não correspondo àquilo que vem nos livros, né? Vasco da Gama, aquilo quando nós olhamos para os livros de Dom Afonso Henriques, Dom Manuel I, Dona Teresa, Dona Raimunda, quando nós olhamos para elas também não até o Dom Henrique também devia ser um conde francês também, ele era francês ou de Bolonha, já nem me lembro muito bem de onde é que ele era, mas que também provavelmente não correspondia um dia ao meu tom de melanina. E é isto que privilegia. O ser português tem uma história por detrás, não é? E realmente, se nós a formos ver, ela não nos representa, não é? E cada vez mais acho que é importante perceber que há muitos portugueses, há muitos chinogueses, se calhar, a nascer por aqui, há muitos nigerianos a nascerem por aqui. E realmente é isto que acaba por não ser visto, ainda se vê muito à luz do Dom Afonso Henriques, porque também os nossos livros assim o espelham. No dia 2 de fevereiro deste ano, discutiu-se no Parlamento um projeto de lei do Bloco de Esquerda que propunha considerar automaticamente como português quem nasce em Portugal. Mais nenhum outro partido se pronunciou a favor deste projeto de lei nessa sessão, apesar dela não ter sido votada. O Pedro Delgado Alves, deputado do PS, disse isto. E eu penso que podemos todos consensualmente dizer que as políticas de asilo, as políticas de imigração de Portugal nos devem orgulhar. Devem-nos orgulhar há muitos anos. Somos reiteradamente bem classificados nos rankings que aprovam e que olham para as matérias do acolhimento da população migrante e da população exilada, e também aí é uma boa demonstração de que há efetivamente abertura deste país às fronteiras e há abertura a outros povos que connosco vêm partilhar as suas vidas e os seus destinos.
Agora, daí não retiramos necessariamente que, da forma como vem proposta, possamos acompanhar o Bloco de Esquerda da forma como consagra, de forma totalmente aberta, a consagração do ius soli. Até porque ela pode acarretar riscos significativos para os próprios migrantes. Porque muitas vezes o ius soli é que pode estar na origem de soluções que levam às migrações, não digo forçadas, mas impulsionadas pela vontade de nascer num determinado território, porque sabem que sem qualquer um outro critério há local à aquisição da nacionalidade. Existe o risco de uma onda de imigração caso aquilo que tu sugeres seja aceito no Parlamento? Então realmente voltamos a 81, que era a mesma questão de que tinha-se medo que as mulheres grávidas ou embarcassem, apanhassem o avião, viessem de barco e acabassem por acontecer. Eu acho que Portugal, de portas abertas, vinham cá nascer, tinham a nacionalidade portuguesa. Até devia ficar contente, porque em termos económicos deve ser ótimo. A nível económico nós precisávamos de 700 mil, supostamente 700 mil imigrantes para aumentar a nossa economia, até devíamos ficar contentes com isto. Faço a pergunta, ao longo dos anos, uma política atrativa, migratória, muito interessante, quantos exilados nós temos? Quantos refugiados registados nós temos? A quantos estatutos de refugiado nós atribuímos ao longo dos anos? Quantos estatutos é que nós temos de asilados mesmo, excepto aqueles muito finos, com nomes muito grandes que nós já ouvimos falar? Eu gostava de perceber, em termos de portugueses, quantos é que realmente nós temos a entrar, se calhar como as portas que nós assistimos na televisão, quantos é que realmente foram atribuídos. Por outro, é tão interessante ouvir que nós temos uma das leis mais atrativas e que há um medo incrível de que toda a gente venha. Portugal tem imenso trabalho, não é? Embora tenhamos falta de trabalho de mão de obra trabalhadora na agricultura, não é? Temos falta, realmente, efetivamente, continuamos a não atribuir autorizações de residência a pessoas que trabalham na agricultura, porque supostamente temos medo de estar a abrir as portas ao mundo. Mas temos aberto as portas ao mundo para os vistos golds. E nunca tivemos medo de que milhões e milhões, ou que a máfia entrasse também por aqui, e assim à força toda, não é? E os vistos golds não é uma coisa nova, já existem em outros países além disto. A mesma coisa com o ius soli, a França teve a mesma situação durante muitos anos, e também não me lembro de uma invasão de muitos filhos a nascer naquele país, o que garantia outro. Até de Trump, que toda a gente fala mal, pelo menos ainda não se lembrou de mexer na lei que permite que quem nasce em solo americano é americano. Não atribui aos pais, não dá aos outros o direito, mas aquela criança, pelo menos que nasceu, tem a oportunidade de ter nascido na terra da oportunidade e de ser americano. Em Portugal, parece que isto é um problema enorme de realmente um país que assinou a Convenção dos Direitos da Criança continuar a negar a esta criança este direito à nacionalidade. E é isto que eu acho mais estranho num país que supostamente se diz avant-garde. Nesta avant-garde aqui não estamos. Celebramos muito esta lei da nacionalidade, porque ela é muito à frente, muito... Quando nós começamos a olhar, eu também achava muito interessante, finalmente isto, porque são barreiras que vamos ultrapassando. Começamos a analisar, a Alemanha também o tinha. A Alemanha já os faz há muitos anos também. Há outros países na Europa que o fazem, sempre conjugando o ius soli com o ius sanguinis. Não é? Sempre nesta questão de não atribuir de forma automática. E isto significa que é um retrocesso. Salazar era melhor. Na questão da nacionalidade, Salazar era melhor. Porque pelo menos não havia este problema. Havia outros, mas Salazar pelo menos não se lembrou disto. Em janeiro deste ano, várias associações lançaram uma campanha chamada Por Outra Lei da Nacionalidade e tu tens estado bastante envolvida nisso. Explica-nos esta campanha e o porquê de estarem a fazer isto agora. O problema não é esse. Nós estávamos a fazer muitas vezes isto, mas estava cada um no seu canto a fazer muitas vezes isto. E a determinada altura, até se calhar sobre o repto de uma das associações ou de um dos movimentos, chegou a hora de se calhar pensámos em reunirmos. Há alguns episódios que vão saindo nesta altura também, que também propicia esta questão. Há a questão da década de afrodescendentes também a acontecer, afeta muito destas associações também. Há esta questão também de, supostamente, nós temos mais um governo, supostamente com um olhar muito mais direcionado para estas questões mais humanitárias. Acho que todas as condições se proporcionaram para que isto acontecesse. Por exemplo, os DRK também já tinham lançado uma petição há algum tempo. A petição vem na sequência exatamente de um espetáculo. O Nuno Dias também tinha lançado também uma petição.
Há uma jornalista na SICA que até ganha um prémio, que também... Bom, já agora, porque é que não vamos na mesma onda? Também, Com os Renegados, não é? os Da Sofia renegados, Pinto Coelho. exatamente, também no mesmo, assim, neste embrolho. Aparece a questão do público, aparecem outras questões que também vão... E às vezes cria-se um nicho propício para que isto aconteça. Ela não veio de agora, de repente nós não acordámos e é uma luta, é uma questão de campanha que se for ver e que se for ler várias atas, várias ideias do COCAI, isto já existe há algum tempo. Mesmo quando discutida, mesmo com estas pequenas alterações do ridículo que já existia há muitos anos, que nós dizíamos como é que alguém que nasce em Portugal, cresce em Portugal, vive em Portugal, estuda em Portugal, ainda tem que provar que sabe falar português, quer dizer, é ridículo. Ou mesmo alguém que nunca saiu daqui porque nem tem um papel que lhe diga, olha, podes viajar, tem que ter um registro criminal de um país onde ele nunca esteve, não é? Isto cai fora, não é? Mas o dinheiro ainda não caiu. Mas isto cai fora. Mesmo assim, ainda, aquilo que nos prende, aquilo que nos continua a achar que é uma injustiça, que quando uma mãe... Porque ainda são só as mulheres que podem ter filhos, não é? E quando uma mãe está lá sentada na maternidade, a senhora lhe chama para vir registar o seu filho, esta questão é feita. Esta questão está-lhe a perguntar: qual é a sua nacionalidade? Minha mãe vai dizer: eu sou isto, sou aquilo. Então o seu filho vai ter esta nacionalidade. Quando se passaram às vezes 24, 48 horas. Então ela não é uma situação de daqui a alguns anos eu vou ver. Ela é uma situação que no momento do nascimento da criança, no famoso programa Nascer Cidadão, ele já nasce cidadão assim defeituoso. Falta-lhe aí uns quantos direitos. Olha, pelo menos nasceste na maternidade, mas a partir de agora, tu já sabes, os portugueses vão para aquele canto, tu, como és estrangeiro, vais para aquele canto. Apesar de terem nascido na mesma maternidade, no mesmo dia, provavelmente com alguns segundos de diferença, mas a partir do momento em que é feita a pergunta aos progenitores qual é a sua nacionalidade e ela é estrangeira, o seu filho é um estrangeiro nascido em território nacional. E aquilo está lá no registro, às tantas horas. Então ela não é uma coisa para eu pensar daqui a uns anos. Ela é uma coisa que tem que ser pensada desde já. E realmente é por isso que nós continuamos. A campanha existe porque nós achamos que ela é injusta. E leis injustas são para se banir. E fala sobre o que é que tem sido feito em torno desta campanha. Há mais de 40 associações e coletivos que fazem parte. Há mais de 40 associações que fazem parte. Uma das questões era a recolha, e a ideia sempre foi fazer uma recolha de assinaturas para entregar na Assembleia da República exatamente para o debate e para a discussão, tal e qual como nós a sentimos, a questão do ius soli. É isso que nós achamos, é isso que nós queremos como alteração. Por outro lado, é também alertar e consciencializar muitas pessoas que ainda acham que não, que quem nasceu em Portugal é português de certeza. Quando fazemos a apresentação do espetáculo, quando pedimos para assinar, as pessoas acham, não, é ridículo, não, isto não existe. E aquilo que nós sentimos na rua é que não, que devia ser atribuído automaticamente. Não há este medo que o deputado do PS fala. Isto não se fala. Isto nem sequer é uma pergunta que as pessoas digam em relação a isto. Isto é mais uma medida securitária que as pessoas têm esta maneira de pensar que realmente sobre a segurança estão. Ou então é outra forma que, se eu quiser olhar pelo prisma o copo ao contrário, no copo ao contrário significa que as pessoas até têm medo que as pessoas, ao terem nacionalidade portuguesa, fujam para outros países da Europa e que ninguém fique em Portugal. Não sei, se calhar pode ser isso. E é uma forma de os prender cá, alguém há de trabalhar para este país. O Teatro do Oprimido fez um espetáculo chamado Sonhos de Papel, em março. Fala-nos dessa peça. Que sonhos de papel é que são esses? O Sonhos de Papel tem exatamente alguém que nasce em território nacional, que é o Ricardo, e que o Ricardo tem os seus sonhos. Alguns, por exemplo, ir para o exército. O outro dos seus sonhos era viajar. E depois percebe que, afinal, ele é filho de imigrante, imigrante é. E que tem que renovar o seu título de residência a cada 2 anos, tem que provar que tem meios de subsistência, tem que provar que não tem crimes. Já lá se tiver o azar de ter feito alguma coisa que tem. E então tem que provar, porque até para renovar a sua autorização de residência não pode ser condenado uma pena igual ou superior a 1 ano, para que tenham a noção da lei, para não acharem que ela é completamente fantástica e qualquer um pode a ter. E para ter nacionalidade não pode ser condenado num crime que tenha moldura penal de 3 anos ou mais. Igual ou superior a 3 anos. Que são quase todos os crimes. Quase todos. Há uns que não, que a carta de condução ainda nos ajuda aí um bocadinho, mas atenção,
Com a carta de condução também não pode ser mais de um ano, porque quando vai renovar o seu título também tem problemas com o CEF. Não é? Até a fasquia está mesmo traçada para isso. Mas é feita neste território, é este território que o educa, não é outro país que o educou. O produto daquela pessoa, qualquer que ela seja, é desta pessoa, é deste território. E é isto que nós tentamos. Se para os impostos somos portugueses, porque somos tratados da mesma forma, porquê que para os direitos plenos nós não somos portugueses? Porque às vezes, se calhar, aqui estamos a falar de cidadania, estamos a falar de ser cidadãos de plenos direitos. E de plenos direitos significa não ter diferenças em relação aos outros nacionais. E como temo, a nacionalidade tem que ser aquilo que é. Então todos nós queremos ser portugueses, se calhar às vezes pelos piores motivos, que é a liberdade de poder estar neste território, até de poder circular neste território. É esta liberdade que queremos, que eles querem, e é por isso que os sonhos de papel existem. Porque é preciso aquele papel que diga que é cidadão português para poder ter a liberdade de escolher aquilo que quer até sonhar. Não é? Porque não se pode sonhar quando se tem um título de residência que é renovado a cada 2 anos. Ou, no caso da Vilma, um título de autorização de residência extraordinário, que primeiro é por 1 ano e depois é renovado a cada 2 anos e será permanente no dia que provar que tem meios de subsistências suficientes para ter 5 anos. Em março deste ano nós estivemos no evento cultural por outra lei da nacionalidade e gostávamos que ouvisse uma das intervenções feitas em palco. Dizia eu que o Estado português tem uma dívida. E atenção, digo Estado português e não povo português. Nesta luta, nós temos homens e mulheres de Portugal. Esta é uma campanha unitária que abrange filhos do continente asiático, filhas do continente africano, filhos do continente sul-americano. Esta é uma campanha unitária. Eu falo Estado português e não povo português. O Estado português tem esta dívida. E, na verdade, esta dívida, ela tem que começar a ser paga. Ela tem que começar a ser paga e só vai ser paga com base na Organização Popular de Base. É exatamente aquilo que estamos aqui a fazer. Este evento está a ser organizado por aqueles e aquelas que sofrem diretamente e indiretamente deste problema. Este é um evento de imigrantes para imigrantes. Concordas que foi uma campanha unitária? Unitária foi. Nós estávamos todos unidos no mesmo motivo e nós sabíamos exatamente o que queremos. E o sólido. Aqui não há dúvidas, podemos dizer, cada um de nós faz a sua atividade, o seu outro, mas o objetivo final está aqui, é Iusoli. Iusoli no sentido que nós achamos que deve ser, que é atribuir plenos direitos àqueles que nasceram em território português. Não há, porque ele é daquele país ou daquele outro país, ou outro, é Iusoli, ponto final. Não interessa de quem nasce em território português, deve ser português, ponto final. Não temos outra situação, não queremos mais, e nisto é unitário. Não há uma organização que subscreveu, e mesmo aquelas que não subscreveram. Aquela que nós vamos encontrando, algumas que vão concordando connosco. Não é? Quem não concorda, realmente é... E realmente é interessante, porque ele diz o Estado português. Não é? Porque não é os sucessivos governos. Não é? O Estado português... Porque os governos estão lá para representar aquilo que está escrito na nossa Constituição, e na nossa Constituição nós supostamente somos todos iguais. Não é? E é isto que está. O estrangeiro é aquele que tem alguma questão da reciprocidade, mas na realidade o Estado português, ao perpetuar esta lei, está a fracionar aquilo que está escrito. Porque ele, na realidade, é ele que cria a própria discriminação em solo territorial. É ele que cria a discriminação aqui dentro. É ele que disse que estes que nascem aqui não são portugueses. É ele que disse que aqueles que nascem aqui não vão ter os mesmos direitos que os outros. É ele que diz que aqueles daquele país, aquele país, não é como nós. Então é o Estado, não é o Estado, é o governo que realmente acaba por ir, e como Estado tem que saber e tem que ter a noção de que não está a cumprir aquilo que supostamente faz parte da nossa Constituição. E os governos foram eleitos, não é? Eles são eleitos para defender aquilo que nós, em algum momento, o povo entendeu que era aquilo que nós queríamos. E realmente é isto que nós continuamos a achar que está em falta. Martin Luther King falava de descontar um cheque. Se calhar o que ele dizia, o que nós quando ouvimos essa intervenção, é exatamente isto. O descontar o cheque da liberdade e da igualdade que está lá inscrito, não é? Aquilo que diz... Nós não inventámos. Principalmente quem nasceu depois de 81 não inventou, porque a Constituição é de 76. A Revolução foi feita em 74, levou um percurso, levou alguma situação
para que realmente ele acontecesse e viesse, é progressista, é aquilo que se entendeu que lá estava, houve poucas alterações a ela, exatamente porque se acredita que aquilo que lá está é válido. Então 81 é um desfazamento daquilo que lá está. É realmente um desfazamento. No total, e segundo a campanha por outra lei da nacionalidade, vocês conseguiram perto de 5.000 assinaturas, o suficiente para que a petição seja publicada no Diário da Assembleia da República e para que seja apreciada no plenário, mas não é o suficiente para que seja uma iniciativa legislativa de cidadãos, porque exige 20.000 assinaturas e, portanto, passaria a ser um projeto de lei na Assembleia. Porquê é que tu achas que só conseguiram 5.000 assinaturas e não as 20.000? Porque primeiro é difícil. Primeiro, ao contrário que nós achávamos que é difícil. Porquê que é difícil? Porque nós achávamos que não era só simplesmente recolher assinaturas e pormos posto e vamos recolher assinaturas. Por outro lado, quisemos fazer por iniciativa própria, cada uma de nós, enquanto associação, vai fazendo à sua medida e como ela quer, sem dinheiro de outros. Não é? Não há aqui alavancamentos, os dinheiros são os próprios de cada uma organização e aquilo que a organização quiser ou não recolher. Segundo, implicava fazer marketing e publicidade. E por outro lado nós queríamos muito que fossem os próprios e as próprias a reivindicar esta questão, não contratar alguém para por isso simplesmente fazer isto todos os dias, mas que realmente fossem os próprios e as próprias a também o fazer. Por outro lado, as pessoas também já assinam tantas petições, tantas outras, que às vezes têm que justificar e explicar muitas vezes isto. Mas achas que isto quer dizer que o povo português não quer mudar esta lei? Eu não acho que o povo português não quer, não é? O povo português entende que ela é preciso ser mudada. Eu acho que é preciso uma maior discussão sobre ela e depois estes pequenos apontamentos que vão acontecer da lei também desanimam o povo. Acabaram de melhorar a lei, já melhoraram no outro dia um bocadinho, já fizeram uma emenda, para que vocês querem outra vez fazer mais outra emenda? Não é? E é esta a questão que também está aí por detrás. E depois também tem a ver com esta situação de quem é que vai pedir a assinatura, não é? Por exemplo, valoriza-se muito a assinatura online, não é? Que também foi uma das questões que nós implicámos, porque isso não implica não deslocar, não estar. Quando nós estamos aqui à porta a tentar, a pessoa está super apressada e depois diz, não, a lei não é assim. Há pessoas que, mesmo quando nós dizemos que a lei é assim, que ela não existe, não, vocês devem estar enganados, não leram bem, e a lei acabou de mudar outra vez, se dá para os netos, porque é que não vão dar para vocês? Não é? Então, às vezes, também tem a ver muito com o desconhecimento. Confesso que o projeto de lei também só iria funcionar se os partidos tivessem outra posição. E achas que não tem? Neste momento não têm. Não vimos isto, é recente. A última alteração é recente. As posições são públicas, não é? É recente. Qual era o partido? Era um único partido que queria o ius soli. Todos hoje têm condições para o ius soli. Ninguém quis dar o ius soli à partida, excepto um partido. E mesmo assim, não era o partido que é o governo deste país. Era um dos partidos que apoia e sustenta a maioria parlamentar no governo. Isso significa que se o PS não entende isto, não vai passar. Porque o PSD e do CDS eu não estou à espera. E achas que uma das razões para isso acontecer é que isto é um não assunto para os portugueses brancos? É um não assunto. Mas aquilo que eu costumo dizer, o oprimido é quem tem que lutar. O oprimido é que tem que sair desta condição. O oprimido tem uma necessidade e esta necessidade ele tem que ir atrás de acumular. Não ficar à espera que o outro lhe venha dar. Porque nada é dado de beijar e tudo aquilo que foi dado de beijar pode esperar que aquilo traz um presente envenenado. E qual é que tu achas que tem vindo a ser o papel dos mídia também a cobrir esta campanha e a falar sobre este tema? Ressoar muito assim, muito baixo, não é? São o que eu costumo dizer, os que normalmente têm o olho já atento para algumas das questões supostamente humanitárias, não é? Supostamente das questões diferentes, não é? E eu acho que isto aí é uma falha. É uma falha porque se calhar os mídias não lhes interessa, se calhar os mídias faz parte de alguns blocos económicos que a eles não lhes interessa nada, e infelizmente eu acho que é muito baixo, mesmo muito baixo. Porque até nesta questão, se nós pensarmos, a SIC tem uma jornalista que ganha um prémio com os renegados. Tem uma situação que foi no momento em que sabe que há uma campanha. Eu não me lembro dela Aliás, ela faz um discurso quando está a receber o prémio, faz mas um não me lembro dirigido ao de em está nenhum momento a jornalista da SIC ter feito apologia à assinatura da campanha. Não me lembro de em nenhum momento
no dia ou na hora de ter a própria SIC dizer, olha, já há muitos movimentos, né, criar isto, a fazer isto, a olhar isto, já agora poder fazer. E é uma televisão nacional. Então acho que há, aqui também a nível de mídia, os que já estavam sensibilizados, se mantiveram sensibilizados e despertaram e contribuíram. Como vocês estão a contribuir. Há outros que não vão contribuir e não contribuíram. Eu estou para ver dia 19 de outubro quem está lá. E o que é que vai acontecer dia 19 de outubro? Dia 19 de outubro nós apresentamos as nossas assinaturas, que não são as 20 mil, também não eram aquelas que nós à partida desenhámos como objetivo. Nós o que queríamos era levá-la à Assembleia da República. Mas sabíamos que queríamos traçar esta meta, que sabíamos que era isto que queríamos na altura. E é exatamente entregar para esta discussão, estar à frente da Assembleia durante 3 horas, com manifestações culturais, com o micro aberto exatamente para nós dizermos aquilo que entendemos. Está aberto para quem tenha sentido esta dor, porque é uma dor, não é? Porque isto é uma dor ao longo de muito tempo da vida. Há muitas vezes, às vezes, ouvimos as pessoas a dizer com dor e sofrimento, eu às vezes não consigo sentir português, porque durante não sei quantos anos me renegaram esta possibilidade, não é? Mas é realmente isto, é estar micro, estar aberto, ouvir, estar em frente da suposta casa que nos representa. Mas que a grande maioria dos nascidos em território nacional, aliás, todos nascidos em território nacional como estrangeiros, não podem sequer votar. É isto, não podem sequer votar por uma lei que é deles e que tem que pedir, por favor, assine uma petição para ver se muda a lei para eu poder ter direito a votar. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Anabela Rodrigues, vice-presidente do Grupo de Teatro do Oprimido. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Rodrigo Raposo, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!